A obesidade é uma doença grave, realmente uma doença. 67% da população brasileira está acima do peso e 21% é obesa. O Amazonas é a quarta capital da obesidade. Nossa. E temos tratamento para isso. E a cirurgia bariátrica veio para ficar. Mas será se realmente é a cura? Basta operar, você volta a emagrecer, volta a ter o corpo que você teve antes? Ou tem outros fatores? Há uma dificuldade muito grande em aceitação pelo paciente que ele precisa de uma nutricionista, que ele precisa de um psicólogo antes, durante e a vida inteira. Seja com balão, seja com cirurgia bariátrica. É fundamental. Por isso, convidamos duas pessoas muito importantes para vir falar sobre isso. A minha psicóloga, tenho o privilégio de ter a minha psicóloga aqui com a gente. Ela não me deu alta, eu que fugi, né? Como sempre. Acho que todo mundo acha que ficou bom. E não precisa. Esse é fundamental. Todo mundo, eu também relutei muito em procurar um psicólogo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tomei decisões radicais depois que eu fui no psicólogo. Tá? E também tem uma nutricionista, porque eu gosto muito de esporte. Mas, voltando ao assunto, se você pretende fazer cirurgia bariátrica, é fundamental conversar com esses dois. E após a cirurgia bariátrica, basta operar? A pessoa não tem problemas? Não tem conta para pagar, não tem filho doente, não tem marido, não trabalha, é fitness. Quando você resolve mudar, você tem que mudar o entorno. Não adianta só você mudar um fator. Você fez uma bariátrica, fez bypass gástrico e agora? E o que levou você a engordar? Foi alguma doença psicológica ou fisiológica? Doutora Gisele, há muita procura, digamos assim, o paciente vai fazer uma cirurgia bariátrica. É comum procurar o psicólogo, ele acha, como eu, também não precisa. Infelizmente, doutor Marcelo, eles acham que não precisam. Apesar de muitas vezes, né, serem encaminhados porque existe a obrigatoriedade, né, de um laudo psicológico, não há a preocupação em como vai ficar esse paciente depois e o porquê dele ter chego até isso, né? Então, muitas vezes a gente recebe pacientes obesos, né? Buscando uma cirurgia bariátrica, mas que na verdade a fome deles não é uma fome fisiológica. É uma fome, muitas vezes, para preencher um vazio, para lidar com uma emoção difícil. São pessoas que muitas vezes não conseguem regular bem essas emoções. E a comida, o alimento, a compulsão alimentar é uma forma de alívio daquela emoção. Uma forma de se aliviar ou uma forma de fugir, né? Para eu fugir daquela sensação ruim que está dentro de mim, em vez de elaborar, trabalhar a minha emoção, é muito mais fácil eu comer, né? Então, esse mecanismo é um mecanismo extremamente importante para a gente trabalhar, né? Quando o paciente tem uma compulsão alimentar ou está em busca de uma cirurgia bariátrica. E esse tratamento é feito antes, durante, e eu tenho um tempo limite ou o paciente vai acompanhar para o resto da vida? Isso é uma questão, na verdade, que todos nós precisamos trabalhar. Não são apenas os pacientes que vão fazer uma cirurgia bariátrica, mas em especial esse paciente que está com essa dinâmica, ele precisa aprender antes, porque depois de operado vai ser muito mais difícil, né? Então ele precisa aprender antes técnicas, ele precisa se olhar, ele precisa entender a dinâmica dele, para que depois ele consiga fazer a manutenção do peso, para que depois ele não sofra tanto com todo o processo que a bariátrica vai trazer para ele. Eu tinha um professor no fundão, quando eu fiz residência lá, em 2001, que dizia que pobre não pode fazer cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a mudança é muito radical e ele não tem condições cultural de entender a mudança que ele vai sofrer. Doutor Isabel, ia dizer professora. Isabel, dizer isso é Isabela. verdade? Não, na verdade, o que o paciente precisa entender
é que ele precisa de um aporte nutricional. Para quê? Para ter todo o seu corpo nutrido, peles, unhas, cabelos, dentes. Então, um aporte nutricional básico que está dentro da cesta básica pode sim ajudá-lo, entende? Beleza. O paciente foi no psicólogo, ele acompanha antes, durante e depois. Foi com a Isabela, ela tratou, fez cardápio, mas ela é casada. Ela tem um filho especial, ou dois, ou três. Ela pega duas, três conduções para chegar no trabalho. Ela comanda 3, 4, 5, 10 pessoas. Ela tem que voltar em casa, deixar o filho, voltar para o trabalho, esperar para babar, rezar para babar não demorar. Pega o trânsito. Tem que ficar um pouco mais para compensar a hora que ela ficou. Tem que fazer tarefa com o filho. Como é uma pessoa normal? Uma pessoa que tem 1000 afazeres, não consegue fazer uma atividade física, não consegue ir num psicólogo, às vezes acha que não precisa, ou diz que não tem dinheiro para isso, ou como diz um amigo meu, isso é frescura. Como é, Ingrid? Pós-bariátrica, perdeu peso, voltou a engordar tudo de novo, não acompanha com a Isabela, não acompanha com a Com a doutora doutora Gisele, Gisele. e é uma vida difícil. E agora, mãe solteira. Mãe solteira. Então, eu fiz a cirurgia em 2010, né? Então, 13 anos aí. Na época eu tinha 26 anos e desde 21 anos eu queria fazer, porque eu achava que ia ser a solução dos meus problemas. Sempre fui gordinha, sempre fui obesa, sempre rechonchudia, sempre, desde meus retratinhos de pequenininha, sempre. E chega uma hora que você fala assim, não, tem que resolver isso aqui. Quem vai para a cirurgia bariátrica já passou por várias tentativas de dieta. Várias receitas mirabolantes. Dieta da sopa, dieta da lua, dieta de não sei o quê, redução, remédios. Vai lá no nutricionista, porque antigamente não tinha-se planos, né? De saúde, não tinha consultórios de nutricionistas individuais. Isso não tinha antigamente, né? Ou era da equipe lá do hospital, ou era do hospital público. E era sempre muito difícil o acesso para quem não tinha dinheiro. Né? Então, assim, eu lembro que minha mãe trabalhava no hospital universitário daqui de Manaus e eu ia lá para pegar receita. Eu saía de lá com uns 20 papéis. Olha, de manhã você vai substituir esse pão aqui, que custa R$ 1, por essa tapioca aqui, colhida lá do não sei de onde, que custa 20. Ok para você? Assim eu vou emagrecer, certo? Era basicamente isso. Era basicamente um padrão que você tinha que seguir, né? Então, já tinha passado por todas essas situações de dieta, de fazer dieta, aí chegou e falou assim, não, quer saber, eu quero fazer a cirurgia. Aí passou-se um tempo, eu já era adulta, já conseguia fazer responder por mim, e quis fazer a cirurgia bariátrica. Olha, mas para você fazer a cirurgia, você tem que ter um acompanhamento com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e uma equipe multidisciplinar. Aí eu falei, mas como é que é esse acompanhamento? Não, olha, a gente vai te preparar por tanto tempo e você vai fazer. Falei, tá bom, quanto tempo? Ah, no máximo 3 meses. Falei, ok. Eu só fui preparada para 3 meses. Entendeu? Eu não fui preparada durante, só me explicaram assim, olha, vai ser assim, o procedimento vai ser esse, quando você sair do centro cirúrgico, a sua alimentação vai ser essa, passando 15 dias vai ser essa, depois de um mês é esse, 3 meses é esse, e pronto, acabou. Psicólogo não estava no pós, Nossa, né? tão importante, né? Nutricionista, a gente só tinha que seguir a receita básica lá, né? Então, assim, não tinha uma programação de como fazer depois. Ah, depois de tanto tempo, você vai precisar fazer uma atividade física. E quando a gente vê emagrecendo, né? Quem sempre foi muito gordinha, quando começa a trocar de roupa, quando começa a ver os ossinhos aparecendo, começa a ver o númerozinho descendo da balança rapidamente, a gente se empolga. Entendeu? Pô, tá dando certo.
Ah, um detalhe, você só vai ter que fazer uma reposição aqui de uma injeçãozinha, de uma vitamina, mas é para sempre. O para sempre só falaram da medicação, né? Aí eu, show, então para sempre eu sei que eu tenho que tomar essa injeçãozinha aqui, por mais que no exame de sangue dê ok, por mais que eu não sinta nada, eu sempre tenho que fazer essa reposição aqui. Aí tá, aí passa 2 anos, passa 5 anos, passa 6 anos, o resultado vai ficando bom, então. Ah, e outra coisa que eles falam é assim, só não pode engravidar. Não tem 6 Olha, anos? Não pode engravidar. Eu, Oi? tá bom, mas como que não pode engravidar? Não, porque você já não absorve vitaminas suficiente. Então, você não vai ter condições de passar para o seu filho a quantidade de vitaminas necessárias. Ah, tem que cuidar dos seus dentes, porque também não absorve a quantidade de cálcio, entendeu? Então, assim, são coisas que pontuais, que depois você vai falando, caramba, é sempre. A manutenção é para sempre, não é uma coisa que vai resolver de um dia para o outro, sabe? E hoje fazem 13 anos e muita coisa mudou. O que eu até comentei com o doutor, né? Eu falei assim, doutor, eu não sentia nada. Há 10 anos atrás, eu não sentia nada. Hoje eu já sinto, né? Eu sinto que às vezes eu tô mais fraca, eu preciso fazer uma reposição de vitamina. Eu sinto, sabe? Eu vou sentindo as coisas, eu falo, vou ter que ir no médico. Porque às vezes a gente esquece também, entendeu? Que fez a cirurgia, que precisa ser. Esquece. Por que que esquece? Porque tem um monte de coisa na nossa vida para fazer. Tem filho, tem casa, tem trabalho, sabe? Tem tudo. E, e a minha relação com a balança, com o peso, ela nunca foi muito fácil, né? E esse ano eu descobri que eu tenho um TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, né? Só que o TAB, ele tá comigo desde sempre, Essa é a próxima pergunta. a gente estava falando sobre isso ali fora, né? Aham. entendeu? Sobre o que ela vem falando da preparação, o que eu andei lendo bastante sobre a cirurgia bariátrica é que antigamente ela era muito restrita. Então, os pacientes eram que nem ela, tipo robotizados, vamos dizer. Vai ser assim, assim, assado, depois você faz isso, as fases, né? Pós cirurgia, como que vai ser, e explica por alto como que vai ser, que a absorção de vitaminas não vai ser tão boa, sendo que o que é de muita importância é que uma paciente que chegue ao consultório e pretenda fazer uma cirurgia bariátrica tenha todo o seu estado nutricional avaliado, porque ela já vem com deficiências, certas deficiências de vitaminas que com a cirurgia vão piorar. Então é importante todo esse preparo, além e principalmente no pós-cirúrgico, logo que faz a cirurgia, a ensinar uma boa mastigação, para que quando os alimentos cheguem, eles já cheguem bem moidinhos para o intestino absorver melhor, explicar, né, que a reposição da vitamina ela é para sempre, aproveitar para educar o cérebro também naquele momento no pós-cirúrgico que você está comendo pouquíssimo, né? A diminuição da grelina, não é isso, doutor? Então, você já não sente fome. Então, é importante, é papel do nutricionista também fazer esse acompanhamento, chegar e educar. Olha, tenha atenção plena na hora de você comer. Observe o que você está comendo. Saboreie devagar. Entenda o que você está comendo. Todo o processo que você está passando, que vai ser a sua nova vida daqui por diante. E, consequentemente, vai introduzindo atividade física, né? Que são as coisas necessárias para ter um estilo de vida saudável e também ter a manutenção do peso, né? Que é a parte mais difícil. Tem uns pacientes que não têm jeito, tem que operar, porque são hipertensos, são Sim. diabéticos, são graves, né? Mas aquele paciente que está com excesso de peso, que está com IMC de 40, 42, que vai ao psicólogo, mas ele é obeso por ansiedade, por algum transtorno, como eu fui diagnosticado com síndrome do impostor. Será que esse paciente realmente tem indicação, Gisele? Pois é. Assim, muito, nós estávamos inclusive falando isso ali fora, né? Muitos pacientes que são encaminhados, né, para cirurgia bariátrica, muitas vezes são pacientes que sofrem de um transtorno psiquiátrico que não é diagnosticado, Sim. né? Então, a depressão bipolar, né, ela é diferente da depressão unipolar. Na depressão unipolar, normalmente o paciente perde muito peso. E na depressão bipolar, na fase, né, no episódio depressivo, é muito comum haver muito ganho de peso.
E esse ganho de peso é significativo, né? Então, não adianta a gente encaminhar o paciente para uma cirurgia bariátrica, porque se ele não tiver com um transtorno bipolar estabilizado, medicado, tratado, ele vai voltar a engordar. Porque o mecanismo ali do transtorno, né, são essas fases depressivas, fases que podem ser hipomaníacas ou maníacas, né? E durante esses episódios, o paciente pode ganhar muito peso. Depois, na fase maníaca ou hipomaníaca, ele vai perder muito peso. Então, ele vai ter, normalmente, um efeito sanfona. Inclusive, um dos critérios que a gente observa é isso, né? A história do paciente ali em relação ao peso. Muitas vezes é um paciente que tem efeito sanfona a vida inteira. Emagreceu, engordou, né? Então, você consegue identificar fases, episódios depressivos, episódios hipomaníacos, exatamente pelo peso. Então, o paciente precisa ser medicado corretamente, receber o diagnóstico correto, né? Porque, imagina, no transtorno afetivo bipolar, o paciente muitas vezes tem uma predisposição a vícios, né? A essas compulsões. Então, o paciente pode ter uma compulsão por compras, uma compulsão alimentar, uma compulsão por jogos. E aí, quando isso tudo não é tratado, né, ele vai ter ali a vida dele muito disfuncional. E a obesidade é uma dessas consequências, né? Inclusive, assim, está muito associado ao abuso do álcool, ao abuso de drogas, ao uso de cigarro. Então, imagina como fica o corpo, como fica o organismo dessa pessoa. E aí ela chega até um médico, né? E o médico ali diz que ela tem que fazer uma cirurgia bariátrica. O organismo totalmente inflamado, né? A vida normalmente totalmente disfuncional, muito desorganizada, né? Sim. Há uma desorganização financeira, uma desorganização das relações afetivas desse paciente, Sim. né? Então, assim, é um processo que o paciente precisa ser psicoeducado, ele precisa fazer a terapia, né? Ele precisa aderir ao tratamento medicamentoso, ele precisa Sim. aderir ao tratamento com a nutricionista, né? Até ele chegar ao passo de fazer realmente a cirurgia ou não. Porque pode ser que com o tratamento psiquiátrico ele consiga fazer uma redução de peso significativa. Eu tive um paciente que, segundo ela, Interessante. precisava fazer a cirurgia bariátrica para salvar o casamento dela. Marcelo, se eu não emagrecer, eu vou perder meu marido. Preciso emagrecer. Mas ela é mega ansiosa conversando comigo, imaginando a vida pessoal dela. Nossa. Então, está fadado ao fracasso. Tanto o casamento quanto a cirurgia. Sim. Ingrid, hoje, faz 13 anos que se operou. Como é que está a Ingrid hoje? Está acompanhando com nutricionista? Está acompanhando com psicólogo? Como é que a Ingrid está? Eu faço acompanhamento com psiquiatra, né? Porque depois de... Eu tenho 39, né? Com 39 anos que eu fui diagnosticada. Então, quando veio esse diagnóstico, é algo assim, tipo, libertador, porque pelo menos você sabe o que você tem, né? Então, você vai atrás de melhorias, né? De tratamentos e tudo mais. Então, eu faço tratamento com psiquiatra, faço tratamento com psicólogo, mas para o transtorno, né? Eu não faço acompanhamento com nutricionista, né? Eu procuro ainda lembrar das coisas que eu fazia e lembrar das coisas que eu preciso tomar, né? Lembrar falando, doutor, é o seguinte, toda vez eu falo, doutor, é o seguinte, eu sou bariátrica. Às vezes eu esqueço. Quantas cirurgias você tem? Eu, cesárea. Eu fiz cesárea, tenho filha, né? Aí, só eu. Não, 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 não. Vesícula. Também tenho, retira a vesícula. Eu também tenho cirurgia bariátrica. Então, assim, são vários processos que depois ficam, ai meu Deus, bariátrica, tem que lembrar disso, né? De falar para as pessoas. E você estava falando da oscilação de pesos, né? Em relação. Eu passo por isso toda semana. Tem semana que eu subo na balança, tá um número, aí depois eu vejo diminui, aumenta e diminui muito rápido. Uma das regras da nutrição. Não Muito olha pra rápido. balança. Pois então, é muito rápido e às vezes é assustador, entendeu? Aí eu fico, meu Deus, mas eu tô tomando meu remédio certo, eu tô tomando tudo certo e tal. É muito assim, por exemplo, eu subo tá 100, faz de conta, né? Tá 100, no outro dia tá 98.
É retenção, muito. amiga. É. Retenção. Mas assim, para quem faz Sim. controle, não tem um dia que eu não me pese, gente. Aham. Não tem, entendeu? Da vez que eu fui vestir uma roupa e não coube, eu caí no choro. Desesperada, entendeu? Eu falei assim, não, eu preciso voltar a emagrecer. Porque eu atingi o meu peso que eu queria, né? Não foi, o peso chegar lá, tipo, autoridade, né? Não foi. Mas foi um peso que eu me senti bem, fazer atividades físicas e tal. Casei e tal, ainda fiquei. A gente teve bastante tempo para se curtir, para viajar e tudo mais. Tive filho, aí depois que eu tive filho, demorou um pouco mais para voltar pro peso. Agora que eu consegui, depois de 6 anos que eu consegui eliminar o peso que eu tinha adquirido durante a gestação, entendeu? Então, assim, demora um pouco mais, assim mesmo. entendeu? Mas hoje eu tô com o tratamento, eu tenho ficado um pouco mais consciente, Sim. né? Perfeito. Então, essa consciência foram 13 anos depois. Isso é o mais importante, né? Você criar a consciência, né, do seu corpo. Não te digo, tudo bem que você gosta de controlar o peso, mas como profissional, eu te falo que Esconde a balança. não, esconde. E tenta, assim, focar realmente, não deixar de comer as coisas que você gosta, até porque a gente tem uma cultura de culinária maravilhosa aqui, né? Então é impossível um paciente chegar, tira a tua farinha. Não, peraí, vamos negociar, entende? Vamos da compensação. Mas de você ter atenção, olha, quantas vezes eu estou comendo por dia? 4, 5, 6. Eu só como quando eu tenho fome ou eu como por emoções? Ou eu como quando eu olho a comida? Entende? E se eu for comer, se eu for a uma confraternização, tiver salgadinho, bolo, refrigerante, me compensa, eu não vou deixar de comer, mas eu como 1, 2, Em menor quantidade, conversa em né? menor quantidade e vai deixando, porque com um aporte calórico alto, a gente tende a comer bastante. E quando a gente vai diminuindo as quantidades, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, quando você sobe na balança de novo, você toma um susto. Sabe? Então, às vezes é até necessário você eliminar a balança um pouco da sua vida, sabe? Eu fui obesa. Eu cheguei a 115 quilos. E eu era fissurada. Eu tinha uma balança em casa que eu dizia que toda vez que eu ia subir na balança, ela ia quebrar. E eliminei. Eu não tenho balança em casa. Eu tenho a minha bioimpedância, que eu evito de ficar fazendo a bioimpedância, porque senão eu fico neurótica. Né? Tem uma coisa muito importante, né, que a doutora está falando, que eu acho assim, hoje a gente vive numa sociedade de aparência, né, Sim. onde o que a gente parece ser é muito mais importante do que aquilo que a gente realmente é, né? Então, assim, eu acho que uma das questões assim mais importantes que a gente precisa passar para o público hoje é que a questão do nosso peso não é só uma questão de aparência. É claro que a aparência é uma consequência, a gente não pode ser hipócrita, né? De negar isso. Mas, assim, a gente ter como valor de vida, né? A gente pensar como um valor a saúde. Então, assim, Justamente. a saúde é o que está acima disso. E os nossos valores de vida são como nortes, que a gente olha para aquilo dali e a gente sabe que aquilo é importante para a gente. Então, o que importa para mim na vida? Uma das questões que me importa é eu ter saúde, é eu envelhecer bem, eu chegar lá na frente, eu conseguir ser um adulto funcional ou um idoso funcional, né? E quando a gente pensa nesse valor, saúde, a gente não está tão preocupado com a balança. A gente está mais preocupado com a nossa relação com a comida, né? Porque dentro de um transtorno alimentar, a nossa relação com o alimento é transtornada. Então, existe uma hipervalorização do alimento. Sim. Eu olho, por exemplo, para um brigadeiro, né? E eu falo, não posso viver sem esse brigadeiro. Eu olho para o sorvete, eu não posso viver sem esse sorvete. Então, olha o valor exagerado que a gente dá para o alimento. Então, quando a gente... Eu amo isso, né? Exato. Então, assim, quando a gente percebe, né, que sim, tem muita gente que fala, a gente tem que tirar o valor afetivo do alimento. Não tem como. Nós temos memórias afetivas. Nós fomos criados, né, recebendo alimentos como afeto também. Quando a gente se reúne socialmente, a gente está ali criando memórias, a gente está socializando. Então, o alimento é importante para tudo isso. Sim. Só que a forma como eu me relaciono com ele é muito importante. Porque se for uma forma transtornada,
onde esse alimento vai ser colocado para dentro, porque eu De forma hipervalorizei, regular. né? Ou de uma forma compulsiva, ou de modo que eu preciso aliviar uma emoção difícil, preciso me Sim. aliviar. Isso não vai mudar, né? E eu vou ter como consequência a perda da minha saúde, né? Sim. Mas quando a gente pensa na saúde, a gente consegue olhar o alimento como forma de ter saúde, não Sim. como forma de nos adoecer. Com certeza, com certeza. Eu tenho duas perguntas. Primeiro para Isabel e para Gisele. O brasileiro está engordando. O brasileiro está ficando obeso. Sim. Qual é a causa? É desde criança, o pai não educa direito, o pai... Te contar uma história rapidamente. Sim. Eu não atendo criança. Faço endoscopia pediátrica às vezes. Um pai insistiu muito em ir no consultório, pegou meu telefone com o ex-paciente, que eu dou meu telefone, e me ligou pessoalmente: pô, você precisa ver meu filho, mas você não atendo criança, não sei o que, tem 9 anos, não, mas eu não atendo, por favor, deixa eu ir lá contigo e tal. Foi. Minha consulta é 1 hora, aí foi 3 minutos. Essa. Doutor, tudo bem? Tudo, senta aí e tal. Isso aqui é o Alberto. Oi, Alberto, tal. Doutor, só o senhor pode me ajudar. Esse menino só come Militos. E toma Coca-Cola. É o dia inteiro, não sei mais o que fazer. É, mas ele mora onde? Não, ele mora comigo. E ele trabalha onde? Não, ele tem 9 anos, doutor. Pois é, mas quem está comprando para ele as coisas? Já que ele não trabalha. Exatamente. E ele olhou para mim assim: doutor, desculpe. Pegou a mão do menino e foi embora. É isso que está acontecendo. Os pais estão superalimentando as crianças, os pais estão comendo errado, as crianças comem errado na escola. Por que na minha, Na, quando eu tinha 13, 14 anos, não tinha tanto obeso como tem hoje? sim, na verdade, doutor, é um conjunto de coisas. São um conjunto de coisas, né? Uns conjuntos. É, os pais, hoje em dia, né, querem facilidade, tem que trabalhar, tem que sustentar a casa. Eu sou mãe sozinha de 2 meninas, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que treinar, tenho que cuidar dos outros de cachorro e eu tenho que alimentar minhas filhas. Então, vai da escolha dos pais o que vai botar para dentro de casa. Mas isso aí vem muito de orientação também. Vem de uma regra familiar. Eu tenho uma família que ela é acostumada todos os dias botar militos, biscoito recheado. Eu vou no mercado, eu compro todinho, eu compro aquele cereal cheio de açúcar. Então, eu já fui criada desse jeito, então eu vou jogar pro meu filho desse jeito. Porque é mais fácil, é mais prático. Então, ele vai se alimentar desse jeito. Ou eu não tenho tempo para cozinhar para meu filho. Eu não tenho tempo de fazer um sanduíche ali com queijo e ovo para ele. Um mistinho que seja. Não tenho tempo para fazer isso para ele. O que, que é mais fácil? Um Militos. Um todinho. Um refrigerante. Uma Coca-Cola. É o que a gente mais vê hoje em dia. Sendo que isso aí acaba que, nutricionalmente falando, vai alterar as papilas gustativas da criança. E a criança só vai acostumar a comer aquilo. São os alimentos palatáveis. Salgadinhos, pizza, refrigerante, sorvete. Então, ela não vai mais aceitar que venha um arroz com brócolis, um franguinho passado para ela. Ela só vai querer comer a batata frita, o refrigerante, o Militos e tudo mais. E essa criança, ela vai crescer. E quando ela cresce, ela passa para os próximos que virão. E assim, a população vai adquirindo mais peso por conta disso. Por conta dessa orientação que talvez os pais não tenham, entende? Eu vejo pais que se alimentam bem. Não, eu me alimento bem, eu não como carboidrato refinado, eu não como isso, mas para o meu filho não tem problema, deixa o meu filho comer o que ele quiser, entende? E isso gera o quê? Obesidade. Ah, não, a minha hora na academia é sagrada, mas a minha filha ela quer ficar assistindo TV, deixa ela. Sabe? É uma coisa comum e isso explica muito o tanto de obesidade, não só aqui no Amazonas, mas no mundo todo, né? Gisele, você acha que a modernidade acabou com as famílias? E segunda pergunta, que essa relação pai e mãe, desde criança, algumas traumas que você diagnosticou em mim, quando eu era criança, graças a Deus, nenhum levou para obesidade ou para uma outra doença mais grave. E eu consegui em tempo hábil, estou 50 anos, né? Tempo hábil.
me resolver? Teria como a gente dar um diagnóstico mais cedo? Teria como, por exemplo, eu tenho dois filhos, como você conhece, a Hannah e o Bruno. Teria como eu diagnosticar ou perceber que eles têm alguma compulsão, talvez causada por mim, ou por uma frase que eu disse mal colocada, e eles teriam ido mal e desenvolveram, como eu desenvolvi, acima do impostor. Teria como eu perceber que alguma coisa estava errado nessa criança e eu possa levá-lo mais cedo para o psicólogo? Certo. Assim, o que a doutora falou, né, também serve pra gente na psicologia, porque as nossas crenças, né, e a nossa história de vida, quando a gente pensa, por exemplo, numa criança, num filho que tem uma compulsão alimentar, né, a gente tem que olhar o contexto, mas a gente tem que olhar também a transgeracionalidade, né? Então, hoje, se a gente perceber, isso é transgeracional, a gente vai passando de geração para geração. Então, muitas vezes, quando eu tenho aqui uma crença, um esquema mental disfuncional, eu posso passar isso para o meu filho sem querer, de forma até inconsciente, eu nem percebo, Sim. né? Então, o que a gente precisa observar hoje nas crianças, para que a gente mais cedo consiga levá-las e tratá-las, é a funcionalidade dela. Porque nós temos necessidades emocionais básicas, né? E hoje é diferente do nosso tempo, onde as nossas mães não tinham acesso à informação, né? Hoje a gente não tem desculpa, a gente não tem justificativa, porque nós temos informação demais. Exatamente. Então, hoje, como pais, a gente consegue olhar e entender o que a criança precisa, como, por exemplo, uma criança precisa de limite. Então, quando os pais, né, deixam comer o que quiser, não, vamos fazer a vontade dela, não vou frustrar, né? Eu tô sendo negligente, porque uma necessidade básica da criança é o limite, né? Então, assim, quando a gente olha para uma criança que está disfuncional, a gente precisa olhar para os pais, como a doutora falou. Sim. Porque ali a criança é vulnerável, a criança não é responsável por si mesma, né? Quem precisa orientá-la, quem precisa suprir as necessidades dessa criança são os pais. Então, normalmente, né, no consultório, eu não atendo criança, né? Atendo adolescentes e adultos. Já atendi no início da minha carreira. Também. Né? Mas é complicado, porque, na verdade, você precisa sentar os pais e você precisa orientar os pais e muitas vezes esses pais não aceitam. Não. Né? São rígidos, não aceitam. É a minha forma de criar, ninguém vai me dizer como eu vou criar. E isso, na verdade, é uma grande ignorância. Porque hoje a gente tem a ciência para nos ajudar. Como uma aliada, então a gente pode usar, né, a ciência, o conhecimento que está aí, para que a gente viva melhor, para que a nossa família seja mais funcional. E é assim, Marcelo, que você perguntou em primeiro lugar, se as famílias estão, né, se desfazendo. Na verdade, assim, se um indivíduo dentro de uma família está adoecido, aquela família está adoecida. Então, um indivíduo, ele vai, de alguma forma, manipular esse sistema familiar e adoecer a família. Então, a família, normalmente, inteira, toda, precisa de tratamento. Porque a gente acabou de falar aqui, né, dos sistemas transgeracionais, que a gente vai passando ali de geração para geração, e aquilo precisa ter um momento que se estagna, para, que cessa, né? E o que a gente pode usar são os profissionais que vão nos ajudar, né? É a gente ir em busca de conhecimento para que isso, de fato, seja solucionado. Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho conhecimentos de pessoas próximas, né? Um conhecimento de uma mãe que ela nunca teve uma alimentação regrada, porque os pais também são médicos, então ela tinha que se virar em casa. Médico é um bicho difícil. E ela se alimentava de miojo. Nossa. Era miojo. Aí ela foi mãe e a filha dela cresceu com miojo. Com miojo. Tudo. Aí ela, fulana, pode ir pra tua casa? Eu disse, pode. Aí ela mandava o miojinho junto. Então, sabe, é que passa, realmente, né? Na minha casa, o que você falou, doutor, é muito, vamos dizer, certo.
o pai, o adulto, né, o responsável, que bota para dentro de casa. Se não comprar, não vai ter o que comer. Antigamente, antes de eu ser nutricionista, eu comprava tequitos, hambúrguer, só aqueles filezinhos de frango, que é só Nuggets. sódio, umas coisas assim, sabe? Biscoito Bono era o que mais tinha. E Coca-Cola aos montões. E a minha filha mais velha, ela teve um CA de tireoide aos 15 anos. E eu já agoniada, e já estava começando a minha faculdade de nutrição. E eu agoniada, fiquei agoniada com aquilo. Eu disse, cara, eu vou ter que mudar. E eu mudei o meu supermercado. E hoje em dia eu sou muito feliz. Muito feliz. Eu gasto a mesma coisa, só que eu compro alimentos mais saudáveis. Vai deixar de comer o que gosta? Não. Se eu levo um biscoitinho integral, eu levo um peito de frango, levo brócolis, levo verdura. Sempre acostumei a ter lá em casa frutas e verduras, sempre tem que ter. Que é para já criar e ela já passar para os filhos dela. E para minha menor, que a minha menor também já é assim, sabe? Então, é isso. Queria falar só sobre uma coisa, sobre limites, Aham, em relação à comida, né? aham. A minha mãe era técnica em enfermagem, então eu passava o dia inteiro sozinha, Pessoal da saúde, né? né? Terrível, esse pessoal é terrível. Então, na época, vendia, eu sempre conto essa história, mas é porque para mim marca muito a falta de limite, né? Aham. Passava vendendo uma cartela de iogurte. Na época não tinha Anvisa, essas coisas assim, né? Então vendia na temperatura ambiente. Eu lembro que era copinho de iogurte da Fazendinha, que a fábrica era perto da minha casa, então eles estavam divulgando uma nova marca de iogurte e tal, né? Tinha 30. Eu comia tudo sozinha. Uns 30 Porque de não uma tinha ninguém vez, para né? falar que podia, que não podia, que era no horário, que era um por dia. Não tinha, eu comia. Não tinha Não tinha ninguém informação, em não tinha o casa. limite Eu tava também, com né? fome, era o iogurte. Eu tava com sede, era o iogurte. É. Não tinha isso, né? E meu pai não morava com a gente e tal. Então eu me alimentava muito disso, né? Então, assim, não tinha limite. Aí eu fui percebendo que eu fui crescendo assim sozinha. Então eu mesma comprava minha comida, eu gostava daquilo ali, então eu mesma comia aquilo que eu gostava. Então era essa autonomia, que eu achava que era autonomia, era assim, sempre foi uma falta de limite, É. né? Então, assim, é muito, muito uma coisa ligada na outra, assim, né? Sim. Que anda muito junto e que a gente não pode São realmente multifatores, né? largar, porque sempre tá um respondendo pelo outro. Outra coisa que você ia falar sobre o relacionamento no lar. Quando um tá dodói, todos estão dodói. Meu filho é autista, né? É um transtorno e tudo mais. Eu tenho TAB. E o pai do meu filho é um autista adulto funcional. Todos lá somos dodóis, né? Só que a gente sempre só achou que meu filho que tinha um desafio maior. Então ele foi mostrando pra gente que ele era o mais reguladinho de todos. Ah, Mais sempre sou reguladinho de assim. todos, entendeu? Aí a gente chegou ao momento, a gente precisa se cuidar, porque daqui a pouco a gente não consegue correr atrás dele, a gente não consegue levar ele para todas as terapias que ele tem que ir, a gente não consegue isso, a gente não consegue aquilo. E eu falava, tu vai conseguir carregar uma criança de 30 quilos até quando? Porque eu não Vai consigo, a entendeu? consciência da saúde, né, Aí eu doutora? fico, tu vai conseguir carregar? Eu não vou. Então assim, é tudo muito conectado, né? Então eu tô muito feliz de estar conversando aqui Aham. com vocês. É um papo que eu tenho muito cuidado de falar, entendeu? Aham. Porque quando alguma pessoa me pergunta sobre a cirurgia bariátrica, aí eu dou aquele, né? Respirada. Tipo, o que foi que teve de bom? Porque se eu falar das coisas que tiveram de ruim, é muito ruim você chegar e falar só de coisas ruins, né? Eu fico, olha, você tá pronto para uma nova jornada na sua vida? Não é para sempre. Eu falo logo assim. Não é para sempre. Não vai achando que você vai resolver o problema de um dia para o outro. Não vai com isso na tua cabeça. Sempre falo isso. Todo mundo, mas eu tô precisando, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu também precisei. É. Entendeu? Mas não é de um E dia já para o vem outro. de várias tentativas, como você Sim. falou, né? Sim, eu sempre fui gordinha. Então, você acha que eu fui em todos os médicos que tinham na época, assim, sabe? De tudo Sim, e mesmo. Então essa. vamos terminar com essa pergunta. Vamos. Você está pronto para uma nova jornada na sua vida? Doutora, suas considerações finais, o que a senhora dá para o nosso público? O Tá. que a senhora tem a dizer para essa pessoal que quer fazer bariátrica e não é muito normal como eu? Olha, antes de eu ir embora, porque agora eu tenho paciente, eu vou ter que ir, eu quero falar não só para o público, mas para ti, tá? Porque falando para ti, talvez isso alcance outras pessoas, né, que estejam assistindo.
como criança, né, você não recebeu uma necessidade que você precisava. Isso é uma negligência. E essa criança que a gente carrega dentro da gente. Ela tá aí contigo até hoje. Então, hoje, quando você não consegue se dar o limite, você pode acabar se culpando e dizendo, caramba, eu não consigo, e se sentir fracassada de alguma forma, né? O que é importante? O importante é você olhar para essa criança e perceber que hoje é você que cuida dela. Perceber que hoje você pode dar a ela aquilo que ela não recebeu. Então, esse é um processo muito bonito que a gente chama de reparentalização, né? Essa criança que ali estava comendo aqueles iogurtes, né? Que não sabia o que estava fazendo, né? Hoje ela tem você, uma adulta linda, funcional sim, que pode dizer para ela, olha, isso que você não recebeu aqui atrás, eu vou ser capaz de te dar. Porque muitas vezes na nossa vida, aquilo que nós não recebemos, nós não conseguimos nos dar. Então, a mensagem que eu tenho para ti e para quem está em casa assistindo é essa, né? Que a gente consiga olhar para as nossas crianças, né? Não só as crianças que a gente cuida, os nossos filhos, mas para as crianças que nós fomos e dar a ela aquilo que nós não recebemos lá atrás. Obrigada. E você, Isabela? Eu fico até difícil, fico até tocada com as suas palavras. Obrigada. São palavras que tocam realmente e mostram a grande profissional que você é, né? Imagina, obrigada. E Por isso eu escolhi ela. Quero contato, doutor. E nutricionalmente falando, eu vou te falar como uma profissional que vive realmente a realidade de uma obesidade, de tentar manter o peso, tanto pela minha profissão, que eu tenho que ter um parâmetro, né? Tanto para lidar com a minha ansiedade, também com o dia a dia, com a correria do dia a dia. E que a cirurgia bariátrica, ela é indicada por um médico especialista quando ele diz que ela é indicada e por uma decisão, né, que já vem de muitas outras tentativas. Mas que a pessoa que for fazer, ela tem que estar consciente de que ela precisa de certos nutrientes, porque o organismo dela vai ser transformado. Não vai ser uma coisa só física, vai ser biológica. São hormônios que vão ser alterados, são nutrientes que não vão ser absorvidos e tudo conecta eixo, aparelho digestivo, cérebro. E é importante que a pessoa que for fazer essa cirurgia, ela tenha essa consciência de que, mesmo com o resultado, ela precisa buscar a saúde em primeiro lugar. Tá? A saúde não é difícil, as pessoas têm como nutricionista. Tem medo do nutricionista, para ser sincera, porque já sabe que vai fazer uma dieta. Regrar, né? Eu não trabalho dessa forma. Tá? Eu trabalho dessa forma quando alguém me procura e diz eu tenho um shape para daqui a 2 meses. Aí sim. Mas com você eu te convido para ir lá comigo no meu consultório. Eu vou fazer diferente. A gente vai conseguir e você vai conseguir, né? Porque você é uma mulher guerreira, forte, mãe e toda mãe, né, tem superpoderes. É verdade. Obrigada. Agradeço muito pela doutora Isabela, pela Gisele e espero que a gente possa se reencontrar no próximo. Com Obrigado. certeza. Obrigada, Muito doutor. Obrigada pelo Obrigado, convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.